Deus, aleluia, seja louvado, seja exaltado, Senhor. Sou servo e missionário Roberto, pregador da palavra, em honra e glória não minha. Como João Batista diz em João 3,30, que importa agora, que é necessário agora, que é veridicamente que eu se diminui para Cristo crescer. É isso que o percussor, o mensageiro, que preparava as pessoas para receber aquele que irá batizar com fogo, com unção. Nós possamos tomar esse aprendizado, como João Batista, anunciar, denunciar, mas proclamar verdadeiramente a veracidade que a primeira igreja, Cristo é a cabeça. Colossenses 1,18, Cristo é a igreja. Nós somos, em Coríntios 2,2, nós façamos parte do corpo místico. Em Efésios 1,22, ele sujeitou todas as coisas a seus pés. O tema dessa pregação aqui, que eu quero pregar, toda divisão será destruída. Aí a gente vemos nesse século 21, mais de bilhões, de trilhões de denominação. Cada dia nasce uma divisão. A Bíblia diz, a Bíblia nos relata, a Bíblia nos ensina que sobre ti, Pedro, pedra, rocha, edificarei a minha igreja. Não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está na glória. Já tomamos base. Em Atos, após 20:28, foi constituída com sangue a igreja. E aí nós vemos essa atualidade de depois, desde o século I até o século XVI, surgiu Martinho Lutero, ex-franciscano, se rebelou, se revoltou contra aquele papa que estava corrupto, que fazia heresias, que cobrava urgência para tirar as almas do purgatório. Mas o foco não era Martinho se revoltar, o foco era Martinho edificar a única igreja viva que tem ligação, que liga e desliga na glória. Resolveu pular o barco. Depois do século em diante, nós temos essas baboseiras, essas divisões. Aqui uma igreja fulano, uma igreja ciclano, uma fala mal da outra, não tem unidade. Em Coríntios 1,10 e Filipenses 2,2, o apóstolo Paulo fala para nós ter uma unidade viva. O mesmo pensar, o mesmo espírito, o mesmo gesto, a mesma fé. Em Efésios 4:5, um só batismo, uma só fé, uma só igreja, uma fé. Em Romanos 1:8, que foi proclamada. E Atos dos Apóstolos 11:28, ali, Jesus aparece ao apóstolo Paulo: tu deste testemunho em Jerusalém, agora vai e dá em Roma. Só tem uma igreja, meu irmão. Se a gente for catar a história desde a igreja primitiva, como os primeiros cristãos se comportavam, como os primeiros cristãos andavam, como os primeiros cristãos pregavam, como os primeiros cristãos foram martirizados. Aí depois do século, 16 séculos, há 500 anos aqui de 2002 até 16 séculos anterior, nós vimos essas divisões, essas contradições, uso pessoal, interpretação pessoal, que próprio Pedro, o livro, a Bíblia nos relata que não podemos ter uso pessoal. Em 2 Pedro 1:20, da Sagrada Escritura. Mas as pessoas estão um pouco lixando, as pessoas não querem saber. As pessoas não estão ligando para a tradição, para o magistério e a Sagrada Escritura. Em 2 Tessalonicenses 2:15, guardai a tradição. A Bíblia veio da tradição. A igreja surgiu, depois surgiu a Bíblia. E as pregações era oral, não tinha nada escrito, só tinha o Velho Testamento, para a gente entender. Mas o meu tema é esse. Em Lucas, vai nos alertar, vai nos ensinar o próprio Cristo falando a essa geração, ou a geração futura, ou a geração, porque céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. 17, Lucas 17:18. Penetrando nos seus pensamentos, disse Jesus: todo reino dividido contra si será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Pois Satanás está dividido contra si mesmo, subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa o demônio por Beelzebul.
Cristo está falando aqui nesse evangelho de São Lucas, evangelho de Mateus, evangelho de São Marcos, Marcos 3, toda divisão, até a família, se estiver dividida contra si mesmo, será destruída. Imagina essas igrejas. 3. Também, aqui ó, 23. Mas ouvindo, os convocando, dizia-lhe em parábola: como pode Satanás expulsar Satanás, pois se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá durar. Se uma casa estiver dividida contra si, tal casa não permanecerá. E se Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido ou não pode continuar, mas desaparecerá. O livro de Mateus também vai nos ensinar isso. Mateus, olha só que interessante. 12, do 26 até o 30. Todo reino, toda casa, se tiver divisão, será dividido. Por isso, quando veio o parágrafo ali em Atos dos Apóstolos 2, por isso que o apóstolo Paulo está falando em Coríntios 1:10, em Filipenses 2:2, tem que estar um evangelho de unidade. Em Efésios 4 e 5, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, sob ti, Pedro, edificarei uma só igreja, para não correr isso. Essas divisões que está aí, que você vê, igreja fulano, igreja ciclano, igreja fulano, não se preocupe, meu irmão, porque essas divisões vai ser destruídas um dia. Porque Cristo fundou só uma igreja, porque o paráclito é só um paráclito, é só um Espírito Santo, é só uma fé, é só uma unção, é só uma igreja, é só um Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até a Trindade tem uma unidade. Para mostrar para nós. Olha o que o apóstolo Paulo, doutor da igreja, vai nos ensinar. 1 Coríntios 1:10. Roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, viverem em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, permanecendo unidos, tendo um só mesmo amor, um só alma, um só mesmo pensamento. Em Efésios, é que interessante, cara, 4 e 5, sede um só corpo, um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só fé, Romanos 1:8, uma só fé, um só batismo, só, e um só Senhor, Deus Pai, todos que atuam em cima de todos e por todos, em todos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí a gente vê mais essa realidade. Os caras pregam a palavra, os caras vem na minha igreja, a minha igreja tem milagre, tem prodígio, mas não tem tradição, não tem magistério, não tem sucessão, não tem o envio. João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E soprou o Espírito Santo, em Atos Apóstolos 1:2, os 11 que ele escolheu, desceu o Espírito Santo, desceu o Paráclito. Atos Apóstolos 2, do 5 em diante ali. Eles entendiam com a sua própria língua materna, que os apóstolos estavam falando, que os apóstolos estavam anunciando, para não ter divisão, para não ter toda essa baboseira, para não ter toda essa heresia que a gente vê hoje em dia aí. Quando o Martinho Lutero fundou a sua igreja e tantos outros, eles apartaram de um significado que vai fazer você entender a igreja primitiva, os feitos, os milagres, a primeira igreja. Partou da tradição do magistério. Só ficou só a escritura. Como você vai interpretar só a escritura, que foi a tradição, que foi confiada à igreja, que foi confiado aos apóstolos, aos seus eleitos? Vai ter o pessoal da Sagrada Escritura. Por isso que vai dar todas essas baboseiras, todas essas imundícias de divisão. Toda divisão vai ser destruída. O próprio Cristo fala, o apóstolo Paulo fala, para estar no mesmo pensamento. Só que interessante, doutor da igreja, olha em Atos dos Apóstolos 2, para falar que eu não estou falando besteira, olha só, interessante, desceu o Paráclito, ali do,
5. Achava então em Jerusalém piedoso de todas as nações que há debaixo do céu. Todas as nações ouvia aquele ruído. Reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestava a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha só. Quartos ao 9. Aí você tem o tipo de pessoa, o tipo de crença, o tipo de pessoa, de país, de nação que estava ali. Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, o ponto Ásia, a Frígia, Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou presélitos, crentes, arábias, ouvi-los publicarem nossa língua, e maravilha de Deus. Na tradição da língua atual, hoje em dia, japonês, italiano, romano, europeu, africano, só uma língua materna, só o Espírito Santo desceu, não para ter essa baboseira, essa imundice, essa prostituição de divisão. O apóstolo Paulo fala em Coríntios 11:4. Olha que interessante, cara. Se você for ler a carta paulina, ele dá tanta comida de rabo. 11:4. Porquanto aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que vós temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente daquele que haveis recebido, ou outro evangelho diverso do que haveis abraçado, de boamente aceitar. Evangelho diversos. Aonde tem esse evangelho diversos? Na divisão. O único que for enviado, o único que for escolhido, foi os 12. Assim como o Pai me enviou, João 20:21, eu envio vocês. Aquele em Lucas 10:16, aquele que me ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita aquele que me enviou. Quem enviou os apóstolos? Quem rejeitar os apóstolos, rejeita o próprio Cristo. Quem rejeita o próprio Cristo, rejeita quem? Deus. Ali o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos 9, está perseguindo quem? A doutrina dos apóstolos. Os apóstolos 2:42, em João 7:14, ali a doutrina do Senhor. O judeu se admira. Como esse homem tem conhecimento dessa escritura? A minha doutrina não é minha, mas da glória. E essa doutrina o apóstolo Paulo abraçou depois que ele se converteu. Se o apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo a doutrina, por que Jesus Cristo aparece a Saulo? Saulo, por que tu me persegue? Para não ter divisão, só para ter um corpo. Só você vê em Colossenses 1, Cristo é 18 a cabeça da igreja. Em 2 Coríntios e Romanos 5:12, nós somos membros do corpo místico, que tem sintonia em Efésios 1:22 com a glória. Para não ter essa desunião. Olha só que interessante. Efésios 3:15. A qual deve a sua existência a toda a família no céu e na terra. Olha só. Esse corpo místico, que é o corpo material que somos nós, o corpo que fazemos parte do corpo da igreja, que é a cabeça, é o Cristo. Nós somos esse corpo místico que está em sintonia junto com, mas aqui em Efésios 4:15, família no céu e na terra. Que interessante. Em Efésios 1:22, sujeitou aos seus pés todas as coisas e constituiu chefe supremo da igreja, única igreja, única fé. Não tem duas fés, não tem duas igrejas, meu irmão. Infelizmente é heresias, é mestre, igreja fundadas por homens, por doutores que se rebelaram, que se afastaram do magistério, desde a primeira igreja primitiva até o século XVI, mais de 2000 anos a igreja está sobrevivendo contra esses hereges, contra as potestades, contra os infernos que Satanás usa esses falsos mestres.
O inferno está pelejando, mas nunca vai vencer, porque Jesus falou, nem as portas do inferno nunca prevalecerá contra a igreja. Você está entendendo, meu irmão? Se você catar também, está tudo escrito na Bíblia. Você vai ver, meu irmão. A Bíblia mostra a igreja, a Bíblia mostra a tradição, a Bíblia mostra o magistério, a Bíblia mostra a sucessão, a Bíblia mostra a intercessão, a Bíblia mostra a oração Ave Maria, a Bíblia mostra toda a geração me proclamou bem-aventurada. Não tem onde correr, meu irmão. Porque a Bíblia foi construída, foi criada, foi elaborada, foi compilada, foi guardada, foi confiada, foi escrita, foi revelada aos apóstolos, a igreja, que não fundada por homens, por Senhor Jesus Cristo, e Espírito Santo salva a vida sobre aqueles apóstolos. Essa Bíblia que você tem, meu irmão, ela não caiu não, meu irmão, de paraquedas não, meu irmão, foi guardada. O fruto da igreja é a Sagrada Escritura, a tradição, o magistério. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Santo, santo, santo. Porque o Senhor fala, toda divisão será destruída. Por isso que várias famílias estão sendo destruídas. Porque o casal não tem unidade com a mulher, os casais não têm unidade com o filho, e vice-versa. É a mesma coisa dentro da igreja. Porque a renovação está caindo aqui em Itaquaquecetuba? Porque as pessoas não estão em unidade, não estão em sintonia um com as outras. Um quer ser mais com o outro, um quer ser mais com o outro, um quer ser melhor com o outro. Por isso Deus passa a vassoura e coloca a pessoa que quer seguir verdadeiramente a tradição, viver para a obra, viver para o Senhor, se dedicar. A igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade, em 1 Timóteo 3,15, baluarte da verdade, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. A igreja não tem culpa dos Martinho Lutero, a igreja não tem culpa dos seus falsos pastores, dos seus falsos apóstolos, dos seus falsos papas. Não tem culpa não, porque a igreja está ligada com o celestial, como vai dizer Efésios 1:22. E a grandeza de Deus vai parar, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, Senhor, santo, santo, santo. Seja louvado, Senhor, glória a Deus, aleluia.